Na 39ª sessão ordinária da Câmara de Osasco, vereadores expressam pesar pela morte de Eduardo Campos. Vereadores aprovam criação da Comissão Municipal da Verdade. Agora no Câmara Notícias. E aconteceu na tarde da última quinta-feira a 39ª sessão ordinária 2014 na Câmara Municipal de Osasco. E logo nos primeiros minutos da sessão, alguns vereadores foram à tribuna e, representando seus partidos, expressaram um sentimento de pesar pelo falecimento do candidato à presidência da República, Eduardo Campos, ocorrido na última quinta-feira, dia 13. O PSDB se manifesta com tristeza, com pesar, com solidariedade à família de Eduardo Campos, a esposa, os filhos, os parentes, os assessores, enfim. Nós nos manifestamos com muito pesar, com muito respeito, né, à perda desta figura política jovem, promissora no nosso país. Em nome do PSD também, nós lamentamos o que aconteceu e deixa aqui o nosso sentimento à família do Eduardo Campos, à família do piloto, dos assessores, de todos que estavam naquele avião. Além dos vereadores André Sacco e Josias da Juco, a vereadora Mazefa Varão e o vereador Branco também lamentaram a tragédia. Em nome do meu partido, do nosso partido, Partido dos Trabalhadores, da bancada, de toda a militância, mostrar o mais sincero lamento pelo que aconteceu, um acidente violento, brutal, uma tragédia que impacta toda a nossa vida, impactando a nossa vida também as questões políticas, né, do continente. Em nome do PMDB, deixar nosso cumprimento a todos os familiares, a todos envolvidos nesse trágico acidente na manhã de ontem. Queria deixar aqui os nossos sentimentos a toda a família em nome do PMDB. Durante o expediente, foram lidas 46 indicações e aprovadas 6 moções. Entre elas, a moção de congratulações ao bairro do Bonfim, pelo seu aniversário comemorado dia 16 de agosto, proposta pela vereadora Mazefa Varão. E foi aprovada também a moção de congratulações ao Conselho Federal de Medicina pela publicação Fracasso no Combate ao Crack, de autoria do vereador André Sacco. E ainda, no início da sessão, o vereador Aloísio Pinheiro solicitou a inclusão de uma moção. Aloísio propôs a moção de congratulações ao deputado estadual Marcos Martins e ao grupo Oncovida pela instalação de uma unidade do Instituto do Câncer em Osasco, inaugurada no último dia 11. E em seguida, a vereadora Mazefa Varão e o vereador Mário Guide solicitaram a inclusão da moção de pesar pelo falecimento do candidato Eduardo Campos. A finalidade dessa moção é uma homenagem póstuma que essa Câmara Municipal de Osasco presta ao Eduardo Campos e a toda a equipe que o acompanhava nesse lamentável acidente que ocorreu. Eduardo Campos era, além de candidato a presidente da República, era o presidente nacional do PSB. E, apesar de jovem, com muita habilidade, conseguia conduzir o partido com as divergências que todos nós conhecemos, que normalmente existe dentro dos partidos. Então, era uma figura importante para todos nós do Partido Socialista Brasileiro. Segundo o vereador Mário Guide, que é do mesmo partido de Eduardo Campos, o candidato propunha uma grande renovação na política nacional e defendia também posições importantes para os jovens. Como o passe livre para os jovens, a jornada de trabalho de 40 horas semanais, a escola de tempo integral com valorização dos professores, eram bandeiras que nós achamos importante para a realidade brasileira e que encontrava no Eduardo Campos um defensor ardoroso e dinâmico. E a vereadora Mazefa Varão fez ainda uso da palavra e solicitou à mesa diretora uma urna na Câmara de Osasco. Uma urna, que a gente tem aqui uma urna,
uma urna não apenas para nós, vereadores, para os funcionários da casa, mas para todos os que frequentam a casa e para todos os que desejem vir aqui e votem. Então, do dia 1º ao dia 7 de setembro, em todo o Brasil, já há mais de 800 comitês no Brasil todo, serão realizadas as coletas de voto para a pergunta: você é a favor de uma constituinte exclusiva e soberana para a reforma política? É essa a pergunta. E nós estamos chamando todos a responderem sim. Inclusive, que tenhamos a urna aqui na casa e também que possamos, simbolicamente, fazer a contagem dos votos da nossa cidade aqui também. A vereadora ressalta ainda o quanto é importante uma casa legislativa poder contar com os votos dos munícipes. Eu acho que é significativo que uma casa dê representante de legislativo, que é cuja casa e sobre cujos vereadores e vereadoras recai elaborar as leis, receber os votos e contar os votos dos osasquenses, né? Ao final do expediente, os vereadores fizeram 1 minuto de silêncio em memória do candidato Eduardo Campos. E lembrando que todas as terças e quintas, às 3 da tarde, acontece sessão ordinária na Câmara Municipal de Osasco. A Câmara fica na Avenida dos Autonomistas, 2607, no centro. E as sessões também são transmitidas ao vivo pela TV Câmara Osasco. E quem perder pode conferir como foi no dia seguinte. O vídeo estará disponível no site tvcamaraosasco.com.br. E veja no próximo bloco. Câmara Municipal de Osasco realizou na última quinta-feira a sessão extraordinária para discutir e votar 2 projetos. Era um dia como outro qualquer, meu pai estava soltando pipa, ele estava muito perto dos fios. Para completar, a linha ainda era metálica. De repente, eu escutei um estouro. Pena que a gente só se deu conta do perigo depois da tragédia. Hoje, aqui na comunidade, todo mundo solta pipa em lugares abertos, onde não tem fios. Esse é o nosso jeito seguro de brincar longe da rede elétrica e também pode ser o seu. Energia elétrica. Seja consciente dos riscos. E após sessão ordinária, a Câmara Osasco realizou uma sessão extraordinária para discutir e votar 2 projetos. Os vereadores aprovaram por unanimidade o projeto de lei 48 de 2014 da Prefeitura de Osasco, que dispõe sobre a autorização para a abertura de crédito adicional ao orçamento municipal. No total, foram remanejados R$1.045.000 para atender ao gabinete do prefeito, a Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão e também a Secretaria de Serviços e Obras e a Secretaria de Relações Institucionais. O vereador Aloysio Pinheiro foi à tribuna e esclareceu a divisão do recurso aos órgãos beneficiados. Nós estamos apreciando o projeto de lei 4814/14, que se refere a um crédito adicional especial. São recursos que eles estão vinculados a parte é convênio e parte é de anulação orçamentária, como, por exemplo, nós temos um recurso aportado aqui de crédito adicional, um recurso, inclusive, bastante simples, de R$ 464,94, que é um rateio da participação em consórcio público. O projeto apresenta ainda o repasse de R$ 464 para a Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão, mais R$ 600 mil para a Secretaria de Serviços Gerais e R$ 11.500 para a Secretaria de Relações Institucionais. O projeto de lei número 48 é resultado da discussão realizada por diversas entidades da região metropolitana de São Paulo, a fim de promover ações conjuntas no combate à violência contra a mulher. E durante o expediente, a maioria dos vereadores aprovou também o projeto de lei número 26 de 2014, proposto pela vereadora Mazé Favarão,
que dispõe sobre a criação da Comissão Municipal da Verdade no âmbito da cidade de Osasco. A finalidade do projeto é investigar possíveis abusos cometidos na cidade durante a ditadura militar. E, segundo a vereadora, é uma forma de resgatar também a história de Osasco, que sofreu com a repressão aos movimentos grevistas e estudantis da época. Este ano, nós comemoramos, e quando eu digo comemorar, eu digo trazer à memória, os 50 anos do golpe militar de 64. Tá? Tivemos a oportunidade de realizar aqui, por iniciativa do meu companheiro Valdir Roque, uma sessão solene, onde vários militantes, ativistas, que dedicaram período importante, energia importante da sua vida naquele período, na resistência ao golpe civil-militar, foram homenageados, muitos depoimentos, muitas lembranças, muitas dores rememoradas. E, naquele momento, nós tomamos a iniciativa de apresentar o projeto para a criação da Comissão Municipal da Verdade aqui na nossa cidade, em Osasco. De fato, nós todos temos que admitir que é uma dívida que nós temos com a história do Brasil e com a história da nossa cidade. De acordo com a proposta, caberá à Comissão Municipal esclarecer os casos de tortura, mortes, desaparecimentos forçados e ocultação de cadáveres. Após a aprovação dos vereadores, os projetos seguem para apreciação do prefeito, que pode sancioná-los ou vetá-los. E na noite desta sexta-feira, dia 15, a Câmara de Osasco realizará a sessão solene para entrega de título de cidadão osasquense ao padre Marcos Antônio Funchal. Sob iniciativa do vereador De Paula, o evento acontece às 7 da noite na Igreja São José, na Vila Airosa, e é aberto ao público. E confira no próximo bloco a dica da agenda cultural e também a previsão do tempo para os próximos dias. Esse comercial dura 30 segundos. Passa muito rápido, assim como a infância. Nesses 30 segundos, a gente quer dizer pra você, quando uma criança trabalha, ela não perde só a infância. Ela perde uma etapa preciosa do seu desenvolvimento. Você pode voltar a ver esse comercial na sua TV, mas o tempo que ela perdeu, não. Esse não volta nunca. Infância não é pra trabalhar. Infância é pra crescer. Diga não ao trabalho infantil. Até o dia 31 de agosto acontece no Sesc Osasco a exposição Grafite Digital. Os trabalhos do artista Aquiles Luciano apresentam uma fusão de pinturas digitais com técnicas de pinturas tradicionais. A intenção é inserir as produções virtuais no mundo físico, uma exposição que vale a pena conferir. A entrada é gratuita. O Sesc fica na Avenida Esporte Clube Corinthians Paulista, 1300, no Jardim das Flores. E vamos ver agora como fica a previsão do tempo com informações da Clima Tempo. Nesta sexta-feira, o ar polar começa a se afastar da região sudeste. As madrugadas ainda serão frias, mas à tarde esquenta um pouco mais. Nas capitais, o sol vai aparecer sempre entre muitas nuvens, mas não há previsão de chuva. Apenas na capital paulista, que há possibilidade para garoa no período da manhã. São esperadas algumas pancadas de chuva no sul do estado de São Paulo. Nas demais áreas, o sol predomina e não chove. A mínima prevista é de 10 graus em São Paulo e 12 graus em Belo Horizonte. Máxima prevista de 23 graus no Rio de Janeiro e 25 graus em Vitória. No sábado, já são esperadas pancadas de chuva no leste do estado de São Paulo, mas no Rio e em Vitória não chove. No domingo, o tempo volta a ficar seco na capital paulista, mas são esperadas pancadas de chuva em áreas do estado de Minas Gerais, no Espírito Santo e também no sul paulista. Eu sou Tainá Damasceno e o Câmara Notícias fica por aqui. Nos vemos na próxima edição.